Pronto, dividido. Então vamos lá. Vamos para os exercícios sobre força magnética, sobre fios. Unital 2019. Um condutor cilíndrico de corrente foi colocado em uma região do espaço onde, deixa eu só ver um negócio aqui, tá. Onde estava presente um campo magnético uniforme de magnitude 8,2 10 a menos 3 Tesla. Então já temos o nosso amigo campo magnético. Vamos anotar essa informação. 8,2 vezes 10 a menos 3 Tesla. Sabendo que a corrente elétrica que atravessa o condutor é de 1 ampere, eita nós, tô ficando louco, 1 ampere, e que seu comprimento é de 2 centímetros, desprezando-se o campo magnético gerado pelo próprio condutor e possíveis efeitos de bordas, ou seja, na borda do fio, a força é meio doida ali, porque o campo é meio diferente, mas vamos fazer de conta que isso não está acontecendo. É correto afirmar que o módulo da força que atua sobre esse condutor... Então assim, gente, aquele exercício do sucesso, que é só jogar na fórmula, aquele primeirão, tá? Na verdade, não é só jogar na fórmula que a gente tem que arrumar uma coisinha aqui. A distância, o comprimento, está em centímetros. Então eu preciso colocar isso em metros. Isso em metros é 2 vezes 10 a menos 2. Quem gosta de colocar com os vírgula, 0,02, tá? 2 centímetros, eu vou colocar em notação porque é mais fácil. O condutor, ele está em pé ali assim, ó. E o campo, ele está na perpendicular. Então o ângulo é 90. Então, eu já sei também que seno de 90 vale 1. Então, força magnética, estou falando de um fio, é π seno do ângulo θ. Seno de 90 vale 1, alegria, sucesso, felicidade. A força magnética, então, o campo vale 8,2, 10 a menos 3. Tá, peraí que ficou meio ruim esse 8,2 aqui. Opa, nós, 8,2. A corrente vale 1 ampere. E o comprimento, 2 vezes 10 a menos 2. 8,2 vezes 2, 16,4 vezes 10. Repete a base e soma os expoentes. Menos 3, menos 2, mais menos 2, menos 5. Vou arrumar a anotação para ficar bonitinha. Tá? Volto uma casa decimal. Então eu diminuí o número uma casa. Eu somo 1 no expoente. Menos 5 mais 1, menos 4. E eu tô com a cabeça na frente. Aí, toda vez eu esqueço disso. Eita, peraí. Eu vou puxar aqui, em vez de tirar minha cabeça ali, vou fazer assim, ó. Aqui. Pronto. Resolvido. Newtons. Essa questão é de alternativa, tá? Só que eu não coloquei alternativa porque tava ruim de copiar da apostila de vocês. Então, se alguém tiver alternativa aí, tiver com a apostila e quiser compartilhar no chat, eu agradeço. Né? E? B de bola. B de bola. Agradecido, jovem. B de bola. Tá? Aí eu pergunto para vocês, jovens do interior. É difícil física? Olha isso. Que coisa mais fácil do que isso aqui? É complicado achar coisa mais fácil, viu? Magnetismo é um conteúdo... Se alguém não tá entendendo, não se desespera, tá bom? Dá para entender, vocês têm tempo. Relaxa que o que vocês mais vão ter esse ano e ano que vem é tempo, tá? Porque tudo vai se ajeitar, vocês acreditem ou não. Então, só não pode desanimar, certo? Eu sei que pode parecer da boca para fora, todos os professores falam, não, vamos lá, gente, uhul. Mas é o que tem, né? Vocês têm que agradecer, se é que dá para agradecer uma situação dessa. Porque se fosse, por exemplo, eu não, porque eu não sou tão velho assim. Mas alguém com 3, 4 anos a mais do que eu, no ensino médio, não tinha internet banda larga, era discada. Se acontecesse isso na década de 90, jovens, acabou o mundo. Não tinha aula, não tinha entretenimento, porque você não podia nem alugar o VHS que tinha lá na locadora. Né? Não tinha como ficar vendo vídeo no YouTube da máquina do São Paulo nem da Fórmula 1, porque não tinha o YouTube. Então, assim, triste, jovem. Mas, por um lado, a tecnologia está ajudando. Dentro do possível, né? Está ajudando. Então, aquela enrolada para vocês copiarem. Vamos para o exercício 2. Olha que alegria.
que ninguém fala nada, nós vamos tocando o barco aqui. Loucura. Falando isso, a Fórmula 1 vai voltar, hein? Fica a dica pra vocês. Acho que é mês que vem. Só alegria, hein? Humanitas, ou Humanitas, não sei. 2019, tem a mínima ideia onde fica isso. A figura representa um pedaço de um fio retilíneo de comprimento L de 10 milímetros. Eu já vou fazer o seguinte aqui. Vamos arrumar isso já. 10 milímetros, eu tenho que transformar isso para metros. Então, 10 vezes 10 a menos 3 metros. Divido por 1000, multiplico por 10 a menos 3. Professor, posso arrumar a notação científica? Opa, jovem. Porque 10 é 10 a 1, né? Então, 10 a 1 com 10 a menos 3 dá 10 a menos 2 metros. Já está arrumado. Que conduz uma corrente elétrica de 4 amperes. Então, a corrente elétrica do sucesso, 4 amperes. Na direção e no sentido do eixo X. Tá? Então, a corrente está ali no fio apontando para a direita. Esse fio está imerso em um campo magnético uniforme de intensidade B 0,04. Já vamos transformar também, né? Porque 0,04 é 4, 10 a menos 2 Tesla. Tá? Só voltar às casas decimais. Representado pela figura pelo vetor B. Temos um ângulo 30. Então, seno de 30 é meio, que é o ângulo que a gente vai usar. O professor tem que decorar seno? Eu não vou nem responder. Vou dar o direito de não responder. Tá? 30, 45, 60, 90 e 0 e 180, tem que saber tudo. Considerando que o vetor B está contido no plano XY, a força magnética que atua nesse pedaço de fio tem. Primeiro eu vou fazer o sentido da força, que ele não pediu, mas vamos treinar a regra da mão direita, já estamos aqui mesmo. Tá? Então eu vou simplificar esse desenho. Eu tenho o campo magnético aqui, ó. Está bem ruim de enxergar. Vou fazer mais grossinho aqui. Tá? Eu tenho o campo magnético aqui. Eu tenho o fio aqui, tá? Em que eu tenho a velocidade, tá? E o comprimento do fio. E o ângulo de 30 está aqui. Para onde está essa força? Deixa eu ver se está certo minha mão aqui, tá? Então, ó, vou fazer a regra da mão direita aqui. Vai ficar uma bagunça, porque tá pequenininho, mas ó, a velocidade e a corrente estão para a direita. Então, o polegar para a direita, certo? O campo ele está inclinado. Então, em vez de colocar o campo para cima, eu coloco o campo um pouquinho para o lado, assim, ó. Velocidade, meu Deus, deixa eu me ajeitar aqui, que daqui a pouco eu caio da cadeira. Ó, aqui, velocidade, polegar, corrente, tá? Equivalente. Em vez do campo para cima, eu coloco o campo um pouquinho para o lado, assim, ó. Tá? E o tapa eu estou dando para onde? Lá para o fundo. Então, o tapa ele está saindo do papel. A força magnética nesse fio, que ele não perguntou, mas eu vou fazer. A força magnética está saindo. E quando está saindo, a gente faz um pontinho só. Força magnética. Então, se esse fio... É que aqui é do concorrente, sabe? Vocês não podem ver o lado de cá. Tá? Aqui eu tenho o fio, certo? A força estaria empurrando esse fio para a minha direção. Então, ele dobraria na minha direção. Vocês não conseguem ver isso? Tá? Mas ele ficaria esticado para a minha direção, o meio dele, as extremidades mais próximas da câmera aqui que está filmando vocês. Filmando vocês não, filmando para vocês. Tá bom? Então, não perguntou, mas fizemos. Agora vamos calcular o valor da força magnética. Força magnética, como eu estou falando de um fio, é Bill seno do ângulo, que é seno de 30. Força magnética, o campo vale 4, 10 a menos 2, a corrente vale 4, o comprimento vale 10 a menos 2 e o seno vale meio. Vou puxar para cá, porque não vai caber ali. 4 vezes 4, 16, dividido por 2, ou vezes meio, dá 8. Vezes 10. Vamos somar os expoentes. Menos 2, já falei a resposta. Mais menos 2, dá menos 4 newtons. E aí nós achamos a força magnética. Certo? Também temos uma alternativa. Eu não sei se tem alternativa a esse, acho que tem sim. Então, se alguém tiver com a apostila aí, por favor. Enquanto eu vou esperando possíveis dúvidas e ajeitando o próximo exercício aqui. A alternativa é E. E. Agradecido, jovem. E.
Vamos para o próximo. Deixa eu colocar aqui. Esse exercício é um pouquinho mais complicado, tá? Na verdade, ele não é difícil. A gente só tem que redesenhar o que está acontecendo ali, porque está em 3 dimensões. E eu vou tentar fazer ele aqui com vocês pela internet, né? Na sala de aula seria mais fácil, que eu conseguiria gesticular melhor. Tá? Deixa eu apagar esse aqui. Ninguém não saiu. Pronto. Exercício 3 da página 100. Federal de Goiás. Uma haste metálica está conectada a uma bateria que estabelece uma corrente I. Conectada a ela encontra-se uma haste condutora móvel de comprimento L. Tá o desenho ali. Que está conectada à haste fixa por 2 fios condutores leves, ou seja, eles não vão ter massa, conforme a figura a seguir que está lá embaixo. Aplica-se um campo magnético uniforme ao longo de um dos eixos do sistema, X, Y ou Z. Tá? Onde que eu estava? E como resultado, observa-se um deslocamento da haste de um ângulo com a vertical, um ângulo θ. Cadê? Permanecendo em equilíbrio conforme a figura. Considerando-se o exposto, determina o diagrama de força sobre a haste e a direção e o sentido do campo magnético aplicados conforme o sistema de eixos apresentados na figura. Então, peraí, vou tentar desenhar aqui, ó. O que eu vou fazer? A haste, ela tá inclinada ali, né? Eu vou desenhar a haste como se vocês estivessem vendo ela assim, ó. Tá? Tipo, de frente. Onde está aquele bolinha E, você vai estar vendo bem de frente, tá bom? Então aqui eu tenho a haste, tá? Que você pode colocar aquele ponto E. Lá para o fundo, continuando para dentro da imagem, eu tenho, do meu desenho, eu tenho o ponto D. Eu tenho aquele fio segurando ela aqui, ó. Tá? Esse é aquele fiozinho. E aqui eu tenho a posição θ. O ângulo θ, na verdade, não posição, né? Espera aí. Aqui eu tenho o ângulo θ. Tá bom? E aí eu vou colocar o meu eixo de coordenadas do lado aqui. Vou colocar em laranjado. Para cima eu tenho o Z. Para a direita eu tenho o Y. E o X estaria apontando para o nosso olho, né? Então o X, ele está saindo do plano, tá bom? Eu não vou colocar ali naquela bolinha ali junto, para não confundir. Então, o que eu estou pegando? Esse desenho está de lado, eu estou girando esse desenho e a gente está vendo agora de frente. Com aquela inclinação de frente. Deixa eu ajeitar isso aqui, tá torto, peraí. Tá? Se alguém não entendeu o desenho, gente, berra aí, tá? Eu vou tentar, quer ver? Fazer o seguinte, deixa eu só apagar esse negócio que tá torto ainda. Ó, deixa eu pegar alguma coisa. Vou pegar esse aqui de novo, meu guerreiro para todas as aulas. Vocês estão vendo, deixa eu ver como, deixa eu bloquear aqui que tá, acendeu tudo. Vocês estão vendo o desenho mais ou menos assim, ó. Tá? Assim, meio torto, né? O que eu tô fazendo é isso aqui, ó. A gente tá vendo agora ele assim. Certo? Aqui é a parte de cima, onde ele tá preso, naquele ponto A. E aqui, nessa parte de baixo, onde passa aquele fio, é aquele ponto E. A parte de cima não me interessa ali naquele momento. Tá bom? Bom, eu sei que esse negócio tá parado. Certo? Essa barra tá parada. Por que ela tá parada? Porque existem forças agindo sobre essa barra, né? Essa haste móvel, tá? Que forças? Eu tenho a força peso apontando para baixo. Eu tenho a força no fio que está inclinado, né? Que tem aquele fiozinho que eu desenhei azulzinho ali, tá segurando. Então, eu tenho a força no fio, que eu vou chamar de força de tração, e eu tenho que ter mais uma força aqui, tá? E para onde que tem que estar essa força? Olha a tração, eu vou apagar depois, tá? Então, a tração tem uma componente para cima e uma componente para baixo, TY e TX. TY é cancelada pelo peso, então essa força aqui é cancelada pelo peso.
a força da tração, a componente X que puxa para a esquerda, tem que ser cancelada por outra força. Que força é essa? Força magnética. Então aqui eu tenho, deixa eu pegar uma outra cor que eu também não usei ainda. Aqui. A força magnética sobre esse fio, tá? Então, para que direção a força magnética está apontando? A força magnética está apontando para o eixo, na direção do eixo Y, tá bom? Beleza? Qual é o sentido da corrente elétrica? Agora eu vou voltar para fazer a haste inteira. Tá? Vou tentar fazer aquele desenho ali, porque não é muito fácil, não. Aqui, 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 aqui e aqui, tá? Lembrando que a gente está observando daqui, ó. O desenho a gente está observando daqui. Essa parte aqui, ó, essa bolota aqui, tá bom? Essa haste inteira aqui, ó, de baixo. Tá? Olha o gerador ali em cima. O lado positivo do gerador tá aqui. E aqui é o negativo. O que acontece com a corrente? Sai do positivo e vai para o negativo. Então a corrente sai por aqui, desce aqui e ela vem na direção dos nossos olhos. Então a corrente elétrica, ela está no sentido de Y, tá? Força magnética está no sentido de Y, não, de X, desculpa. A força magnética está no sentido de Y e a corrente no sentido de X, que está saindo do plano, para quem está olhando ali naquele meu referencial. Então a corrente elétrica, ela está vindo aqui na direção do olho, tá? Agora, regra do tapa. Apesar que nem precisaria, mas vamos fazer a regra do tapa. A corrente está onde? A corrente está saindo, está apontando lá para o fundo, tá? Que seria esse X clarinho aí. A força magnética, que é o tapa, está para onde? A força magnética, que é o tapa, está apontando para a direita. Então eu tenho que virar minha mão, e aqui vai ser muito complicado eu fazer isso, tá? Vou tentar ficar um pouco mais em pé aqui, ó. Cadê Jesus? O dedo tá para lá, o tapa tá para a direita. Deixa eu ficar um pouco mais longe aqui. O tapa tá para a direita. Ó, meu polegar tá lá pro fundo, igual o X está saindo do plano, e o tapa tá para a direita, que é a força magnética. Para onde meus 4 dedos estão apontando? Para baixo. Então, nesta região aqui, existe um campo magnético, e esse campo magnético está apontando para... Meu Deus do céu. Ele está apontando para baixo. Tá? Para que a força haja para esse ponto, para esse lado, pelo equilíbrio ali, o campo tem que estar para baixo. Então o campo tem que estar para o menos E. Menos E, o campo magnético. Então vamos ver o que ele perguntou mesmo para a gente finalizar a resposta. Considerando o exposto, determine o diagrama de forças na haste, já fiz, e a direção e o sentido do campo magnético. Então a direção e o sentido do campo magnético. Tá? A direção é vertical, tá? Vertical ou eixo Z, tá? E o sentido para baixo ou no sentido de menos Z. Ou seja, contrário ao meu eixo Z, que é para cima, tá? Então você pega um exercício desse aqui, você olha o ângulo, tudo, ele não é exercício simples, assim, nossa, que coisa fácil. Esse não, tá? Mas a regra do tapa está no exercício. Um desenho de força ali está no exercício. O complicado é você transformar essa imagem em 3 dimensões, esse desenho que tenta simbolizar as 3 dimensões, em algo compreensível, tá? Deu para entender esse exercício? Vou seguindo para o próximo aqui, beleza? Enquanto eu estou seguindo para o próximo, deixa eu colocar aqui, peraí. Vocês podem colocar o nominho, o belo nome de vocês para a nossa chamadinha. Tá? E vamos para provavelmente o último exercício, porque faltam 8 minutos. Esse aqui é legal, hein? Eu vou até aumentar o tamanho do desenho aqui, porque é legalzão esse exercício. Cadê? Aqui no cantinho.
Transição. Beleza. Unifesp modificada. Uma mola de massa desprezível presa ao teto de uma sala tem na sua outra extremidade atada ao centro de uma barra metálica. Na sua outra extremidade, peraí, vamos lá. Uma mola de massa desprezível presa ao teto de uma sala tem sua outra extremidade atada ao centro de uma barra metálica homogênea e horizontal com 50 centímetros de comprimento. Já vou anotar aqui isso, deixa eu ver se não vai cortar, que é o famoso meio metro, né? E 500 gramas de massa, que também é conhecido como meio quilo. A barra metálica, que pode movimentar-se num plano vertical, ela pode subir e descer, tá? Apresenta resistência de 5 ohms. Está ligada a fios condutores de massas desprezíveis, a um gerador G, eu acho que é a letra, de corrente contínua, é G. E resistência interna de 5 ohms. R, porque é a resistência do gerador. Apoiado sobre uma mesa horizontal. O sistema barra-mola está em um plano perpendicular ao campo magnético horizontal, cujas linhas de campo magnético penetram nesse campo. Está ali o desenho do campo magnético. E o campo vale 0,4 Tesla. Tá bom? A gravidade vale 10 e a constante elástica da mola vale 80 newtons por metro. Exerção bonita esse aqui, hein? Determine a força eletromotriz produzida pelo gerador. Então, eu vou fazer a força eletromotriz primeiro, porque depois eu vou tirar o enunciado dali. Para achar a força eletromotriz, a gente vai lembrar lá da parte de circuitos. Cadê o A aqui? Não, aqui não dá para ver, peraí. A, tá. A gente vai lembrar lá da parte de circuitos, em que a voltagem, deixa eu fazer um pouco mais para baixo, em que a tensão do resistor é igual à tensão do gerador. Qual que é a equação característica de um resistor? R vezes I. Qual é a equação característica de um gerador? U igual epsilon menos R em I. Tá? Faltou uma informação ali que eu não coloquei, que a corrente é de 5 amperes. Tá no desenho. Bom, a resistência do resistor, 5. A corrente, 5. A força eletromotriz eu quero. Resistência interna do gerador, 5. E a corrente, 5. Então aqui ficou 25. Esse aqui passa para lá também, mais 25, igual a epsilon. Então, epsilon, 50 volts. Professor, mas eu achei que era só de força, aí tem circuitos. É, jovem, o mundo é doido, né? Tem bastante coisa no mundo aí. Tá? Beleza? Poderia ter feito separado, calculado a voltagem no resistor primeiro, depois colocado no... Poderia. O resistor é a barra lá em cima, tá? Vou tirar esse texto e vou passar a imagem pro lado de cá. E vou dar uma aumentadinha nela aqui. Tá? Vamos lá, tá acabando. Deixa eu cortar aqui o rolê. Sai daqui. Corta. Deixa eu ver um lugar que eu consigo encaixar isso aqui. Dá pra diminuir? Dá pra diminuir. Vou deixar essa informação guardadinha aqui embaixo, porque nós não vamos usar pra mais nada. Bom, e agora? E agora a gente tem que saber para onde está essa força nessa barra. Tá? Então eu vou desenhar a barrinha aqui em cima. Tá? Aqui é a barra. O campo está entrando, o campo magnético está entrando. Xzinho para tudo quanto é lado. B. Eu sei que essa barra tem um peso, né, que eu não vou colocar ainda, e tem uma força elástica. Puxa, segurando ela. A corrente está no sentido horário. Então a corrente está para cá, ó, corrente elétrica. E regrinha do tapa. Corrente para a direita, ou velocidade aqui, né, no caso é corrente. Campo entrando, tapa para cima. Então eu sei que a força magnética está agindo para cima. Força magnética. Eu sei que a força peso age para baixo, para o centro da Terra.
E eu sei que a mola que está ali em cima está fazendo mais uma força, tá bom? Eu sei se é para cima ou para baixo? Não sei. Eu não lembro se ele fala em alongamento, porque a força magnética pode estar comprimindo a mola, empurrando a barra para cima, ou pode estar puxando ela para baixo, o peso acabar sendo maior, tá? E aí você tem um alongamento dessa mola. Vou colocar como a força elástica estivesse ajudando a segurar essa barra. Se eu errar o sentido da força, vai dar negativo. Se realmente a força elástica for para baixo, ou seja, a mola não está sendo esticada, ela está sendo comprimida, aí só vai dar um sinal negativo, eu inverto depois no meu desenho. Se o sistema está em equilíbrio, a força elástica, que está para cima, mais a força magnética, que está para cima, é igual o peso que está para baixo. Como que eu calculo força elástica? Kx. Como que eu calculo a força magnética para um fio? Bio seno de θ. Eu já vou tirar o seno porque o ângulo é 90, tá? A corrente está na horizontal e o campo está na horizontal, mas está formando um ângulo de 90, né? Estão assim, ó. Assim, ó. Aqui está assim, cadê? Eles estão desse jeito, então o ângulo é 90. E o peso é massa vezes gravidade. Agora é a hora de substituir. O K vale 80, o X eu quero, o campo vale 0,4, a corrente vale 5, o comprimento do fio vale meio. Eu vou colocar o igual aqui, tá? Para não bagunçar, aqui são vírgulas. Igual, peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Deixa eu voltar aqui, peraí, gente. 0,4 vezes a corrente que vale 5 vezes o comprimento que vale meio. Isso aqui é igual a massa, que é meio, vezes a gravidade, que é 10. Então ficou 80x mais 0,4 vezes 5 dá 2. 2 vezes meio, 1. Igual a 5 vezes meio, desculpa, meio vezes 10, falei a resposta. Meio vezes 10, que é 5. Passo para o lado de lá, 80x igual a 4. A gente faz a divisão de 4 por 80. E aí essa deformação, que eu vou puxar aqui, tá? A deformação dessa mola x será igual. 80 por 40 seria meio, né? 40 por 80 seria meio. 4 por 80, 0,05 metros. Também conhecido no resto do mundo como 5 centímetros. Ai, caramba. Cortou, acabou a reunião, tá? Então é isso, gente. Se alguém for com alguma dúvida, me procura depois, tá? Vou parar a gravação aqui dos exercícios. E qualquer dúvida é só vocês me procurarem, beleza? Mas deu 5 centímetros, certo? Então, pessoal, é isso. Qualquer coisa, só me procurar, beleza?